Olá, eu sou Gabriel Garcia, estou conduzindo esse curso de Introdução à Mediunidade. Apresento a aula 3, A Natureza da Mediunidade. Eis o roteiro que vamos seguir. Estudar a origem orgânica dessa faculdade e como o desenvolvimento intelectual, as convicções pessoais e a condição moral do médium se relacionam com a sua faculdade. Comecemos pelo entendimento de Kardec. Ele escreve assim: essa faculdade é devida a uma disposição orgânica especial, suscetível de desenvolvimento. Desde o início do seu trabalho, Kardec compreendeu que a faculdade mediúnica estava relacionada a alguma organização da estrutura corporal. Hoje em dia, nós podemos especular que isso tem a ver com alguns genes e com alguma forma de organização do sistema nervoso, em particular do cérebro, muito embora a questão continue sendo um mistério para nós até os dias de hoje. Ainda não fomos capazes de identificar qual é o conjunto de fatores no organismo responsável por gerar essa faculdade de comunicação com o mundo espiritual. Então, Kardec teve os seus motivos na época para deduzir essa informação. A gente vai ver na sequência alguns apontamentos que ele faz, como que ele chegou nessa conclusão, mas ele não soube identificar na sua época, e nós não sabemos identificar hoje, um sinal característico no organismo biológico, alguma marca, alguma estrutura cerebral, algum conjunto de genes que seja o responsável organicamente por produzir essa faculdade. Mas o que fica claro desde o início é: para fazer a comunicação mediúnica é necessário ter um corpo que apresenta uma estrutura adequada para realizar esse tipo de intercâmbio. Allan Kardec propõe uma explicação, não identificando diretamente a causa orgânica da faculdade mediúnica, mas percebendo que essa causa poderia gerar. Ele diz assim: sua causa física está na assimilação, mais ou menos fácil, dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Kardec já traça aqui um modelo explicativo, a hipótese com que ele vai explicar esse fenômeno mediúnico. Existe então uma causa orgânica em certos indivíduos, que são os médiuns ostensivos, que permite a eles, que lhes dá essa faculdade de se comunicarem com o mundo espiritual. Essa causa orgânica vai produzir nesses sujeitos uma facilidade maior de um relativo desprendimento do seu perispírito em relação ao corpo biológico em determinadas regiões, particularmente do cérebro. Isso facilite que, nesse estado desdobrado, o perispírito do médium faça um intercâmbio fluídico com o perispírito do desencarnado, do espírito comunicante. Então, essa assimilação fluídica entre os fluidos é o modelo que Allan Kardec propõe de explicação como causa do mecanismo da mediunidade, que a gente vai estudar em mais detalhes na aula mais à frente, assim como os fluidos e como o próprio perispírito, são aulas que vêm na sequência. Vejam que Kardec não está apontando rigorosamente qual é o elemento no organismo que ocasiona a mediunidade, mas ele está identificando o quê? A partir do momento que existe essa causa, ela vai facilitar esse desprendimento e, por isso, vai facilitar a relação entre os perispíritos do médium e do sujeito desencarnado que deseja estabelecer a comunicação naquele instante. Nas últimas décadas, nós temos observado algumas pesquisas, principalmente relacionadas ao funcionamento do cérebro, que têm se debruçado sobre esse problema. Uma dessas pesquisas, eu coloquei um resumo que está aqui nesse slide, e a referência está na descrição do vídeo para quem tiver interesse em ler o trabalho como um todo. E um pedaço da conclusão diz assim: durante o transe, existem mais áreas ativadas relacionadas ao sistema perceptual, às sensações, áreas mais atrás do cérebro. Áreas da frente do cérebro têm relação com a imaginação, criação de ideias e construção de pensamentos. Vejam que ainda não é apontar uma causa orgânica da faculdade mediúnica. Não está se dizendo em qual região do cérebro ocorre
a mediunidade, dá origem à mediunidade, mas se mapeia o funcionamento cerebral do indivíduo médium durante o transe mediúnico para perceber quais são as áreas ativadas. Para nós espíritas, a explicação é: uma vez que o médium está durante o transe realizando a manifestação mediúnica, então esse intercâmbio vai ativar certas áreas. Nesse mapeamento cerebral se percebeu uma atividade principalmente nas áreas da percepção, ou seja, diminui a hipótese de que esse indivíduo esteja inventando, de que ele esteja imaginando, de que ele esteja criando todo aquele contexto ali, já que as áreas cerebrais responsáveis por fazer isso estão menos ativadas do que as outras ligadas à percepção, à sensação, que é um caminho para dar uma veracidade para aquele fenômeno estudando o cérebro. Mas vejam, estamos percebendo as áreas ativadas, mas não identificando exatamente essa origem orgânica. Pois muito bem, Kardec vai então entrar em alguns detalhes a respeito dessa faculdade. O primeiro deles é associar com o desenvolvimento intelectual. E devido à sua observação, que nós continuamos a fazer mais de século e meio, ele percebeu o seguinte: que a mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Então, a capacidade cognitiva do sujeito não é fator determinante para a existência e a manifestação da faculdade mediúnica. Esse é um ponto importante. Atenção que aqui nós estamos falando de desenvolvimento intelectual, de capacidades cognitivas. Isso não se refere exatamente à escolarização. Sabemos através de pesquisas que a escolarização é um processo que influencia no desenvolvimento intelectual, mas não é o fator que gera, e não é completamente responsável pelo desenvolvimento intelectivo das criaturas. Allan Kardec percebeu isso desde cedo. Então, das pessoas com as faculdades intelectuais mais desenvolvidas, aquelas com algum grau de comprometimento mais leve ou mesmo severo, em todas essas pessoas é possível verificar a ocorrência de manifestações mediúnicas, ou seja, os médiuns vão existir em todos essas variantes do desenvolvimento cognitivo. Não há restrições nesse sentido. É alguma coisa que a princípio não se sabia, que você tem que observar, tem que verificar como que acontece para ver se de fato a mediunidade estaria comprometida no caso de indivíduos que apresentariam algum tipo de déficit intelectual. Mas, pela nossa percepção, isso não existe, desde o trabalho de Kardec, que implica em dizer que a estrutura orgânica relacionada à faculdade não está vinculada ao desenvolvimento intelectual. A tal ponto, isso é verdade, que Allan Kardec vem discutir um caso em particular. E aí ele escreve assim: um médium idiota pode, pois, oferecer ao espírito que queira manifestar-se mais recursos de que se supunha. Vamos entender essa expressão. Idiota é um termo médico da época de Kardec para fazer referência a pessoas que apresentavam déficit cognitivo, que hoje a gente chama de deficiência intelectual, que está dentro de um quadro maior, que é chamado de transtornos do neurodesenvolvimento. Hoje em dia é pejorativo usar essa palavra, mas na época de Kardec era o termo adequado. Então você vai ver nas obras dele não só idiotia, como cretinismo e loucura. Essas palavras andavam juntas. Hoje em dia não usamos mais. Coloquei até aqui do lado o símbolo que representa a deficiência intelectual e a mudança de paradigma que a gente vê nos dias de hoje. O argumento de Kardec é: essa idiotia, ou seja, essa limitação, esse déficit cognitivo, pertence somente à organização biológica. O espírito que ali está encarnado não apresenta essa condição. E aí ele dá um exemplo bem espírita. Quando nós evocamos, quando nós chamamos esses espíritos nas reuniões mediúnicas, eles se apresentam na inteireza das suas faculdades intelectuais. Eles não estão limitados enquanto espíritos. Isso é algo que pertence à estrutura do organismo biológico. É interessante que Kardec percebe que é uma questão apenas do cérebro e não do espírito, já na época dele, apesar de não haver recursos de pesquisas, mas era uma dedução filosófica, e hoje em dia nós sabemos disso com bastante precisão. É uma questão
puramente orgânica. Se nós evocarmos esse espírito, percebemos que ele está na inteireza e ele pode perfeitamente atuar como médium. Com relação às convicções pessoais, transitando agora para esse tópico, vejamos a percepção de Kardec. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever, mediunicamente, a seu mau grado, enquanto que crentes sinceros não conseguem, o que prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. Olha o que a gente estava comentando. Um dos fatores que levou Kardec a perceber que era de fato algo do organismo que estava gerando a faculdade mediúnica é esse tópico aí. Não importa a crença do médium, não importa as suas convicções filosóficas, não importam suas convicções religiosas, não importa se ele acredita ou não nos espíritos, a faculdade mediúnica não se liga à crença do sujeito, do médium ostensivo. É mais um motivo para Kardec deduzir sobre essa disposição orgânica. Isso é tão interessante porque na experiência que a gente tem convivendo com os médiuns, a gente vai perceber isso de maneira muito clara. Pessoas que pertencem a outras religiões, que jamais falaram de espíritos, que a certa fase da vida começam a ter o afloramento da mediunidade, tem uma resistência inicial com relação a isso, até que se dobram a evidência, porque elas próprias passam por esse fenômeno, vendo, escutando os espíritos, sentindo a sua presença, por aí vai, e aí então percebe que são médiuns, e aí descobrem isso, começam a estudar e tal. E por outro lado, temos pessoas que são criadas dentro do espiritismo, que muitas vezes vão ter, por uma série de motivos, vontade de serem médiuns e nada vai fazer isso acontecer. A pessoa ali, às vezes, quer psicografar, quer participar da reunião mediúnica, dando passividade para os espíritos e tal, e não adianta. Simplesmente não há um fator orgânico, nada vai acontecer nessas ocasiões. Eu dou um exemplo histórico a esse respeito, que é de Joana d'Arc. E aqui a gente tem uma imagem clássica dela tendo uma de suas visões, ao que ela chamava de santos, e resolvi trazer o exemplo dela, porque já é uma personalidade histórica, não vamos cometer deselegância de falar de ninguém que está encarnado. E ela alegava receber visões divinas do Arcanjo Miguel, de Santa Margarida e de Santa Catarina, que a instruíram a ajudar as forças de Carlos VII a livrar a França do domínio da Inglaterra, uma guerra famosa entre esses dois países na Europa medieval. É interessante porque ela está dentro de uma cultura e foi criada como católica, tanto que essas visões ela associava imediatamente a santos da Igreja Católica. Mas vejam, isso não impede de acontecer o fenômeno mediúnico. É claro que aqui eu estou falando do ponto de vista espírita. A interpretação do espiritismo é de que essas visões de Joana d'Arc eram fenômenos mediúnicos. Ela estava em contato com esses espíritos, associava essas figuras com elementos da sua criação, o seu caldo cultural, e baseado nisso, enfim, ela realizou todo um processo de liderança extraordinário nessa guerra. É tão interessante essa dificuldade das pessoas e dessas instituições em lidar com a mediunidade, que ao mesmo tempo que ela foi venerada por todo o trabalho que ela fez de valentia, de heroísmo, mais à frente ela vai ser julgada, vai ser condenada e morta numa fogueira pela incompreensão das pessoas na sua época, claro, depois de todo o trabalho feito. É um exemplo dentre vários que a gente pode pegar de uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma convicção nos espíritos, mas o fenômeno mediúnico se apresenta de modo tão evidente que não há como negá-lo e de fato não está ligado às convicções pessoais. Um outro fator que precisamos analisar é sobre a moralidade do sujeito médium. Será que para ser médium o indivíduo tem que ser muito bom? Tem que ser um indivíduo virtuoso? Vejamos o estudo de Kardec. Ele perguntou: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiums? E recebeu como resposta: não! A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. Vejam vocês, os espíritos também estão dizendo isso para Kardec. A faculdade está de acordo com uma organização biológica, não tem a ver com a moral do sujeito. Isso muitas vezes pega as pessoas mais iniciantes no trato com essas questões de surpresa. Porque
Porque fica imaginando que o fato do indivíduo ser médium, dele estar em contato com o mundo espiritual, vai ser alguém muito virtuoso, alguém que está procurando desenvolver-se, melhorar-se e tal. Isso é falso. Há todo tipo de gente médium. O que eu quero dizer com isso? Há todo tipo de imoralidade. Há pessoas que são muito boas, muito virtuosas, há médiuns muito caridosos e tal. Por outro lado, há médiuns muito ambiciosos, médiuns mercenários, médiuns que são hipócritas. A mediunidade, então, minha gente, não é uma categoria moral, não é uma categoria de comportamento. A mediunidade é apenas uma faculdade. Assim como nós temos as outras faculdades de sensório e percepção, como, né, os olhos, né, os ouvidos e os 5 sentidos, o fato de eu enxergar não diz nada a respeito da minha moral. O fato de eu escutar não diz se eu sou uma pessoa boa ou ruim, mas é o exercício dessa faculdade que vai dizer respeito da minha pessoa. Assim devemos encarar também a respeito do fenômeno mediúnico. Eu vou dar alguns exemplos a esse respeito. Separei apenas pessoas que eu considero que são bons exemplos, para não ser deselegante nem arrogante, para dizer quem seria um exemplo ruim na mediunidade. O primeiro que eu apresento é a dona Ivone do Amaral Pereira, de quem eu sou fã declarado, adoro ela, adoro a obra que ela escreveu e acho assim, o exemplo de vida dela extremamente digno pela pessoa que ela foi, pela seriedade que ela conduziu o seu trabalho mediúnico. Coloquei aí algumas informações a respeito dela. Então, viveu no século passado, durante 84 anos. Ela foi costureira, foi médium e psicografou diversos livros, a maioria dos quais eu li. Gosto muito, inclusive, aprendo muito com a literatura da dona Ivone do Amaral Pereira. Ela levou uma vida muito difícil, do seu ponto de vista material, sempre lutando para sobreviver, contra grandes dificuldades e tal, mas sempre com muita honra, com muita dedicação. A sua faculdade mediúnica se apresentou intensa desde muito cedo, desde tenra infância. Então ela passa por vários episódios que são desafiadores por causa dessa mediunidade muito aguçada desde a infância. Logo cedinho também ela foi dada como morta, e aí durante o seu velório ela levanta. Quem quiser conhecer mais, livro Recordações da Mediunidade e Devassando Invisível dela, eu recomendo para conhecer um pouco mais a respeito da sua história. O mais importante é, com toda essa dificuldade, que tem uma série de motivos reencarnatórios para que tenha acontecido, ela lutou com muita dignidade, né? Jamais fez da sua faculdade mediúnica fonte de renda, jamais desviou para fins menos nobres, muito pelo contrário, foi extremamente dedicada nesse contato com os espíritos, com particular em ajudar os irmãos suicidas, do qual, aliás, eu bebo muito no exemplo dela e lembro nas vibrações que nós fazemos. Fica aí o convite para estudar a obra e a vida dela. E o segundo exemplo que eu gostaria de dar é outra médica que eu admiro bastante, que é ainda mais antiga que a dona Ivone, que é a Elisabeth d'Espérance. E ela nasceu como Elizabeth Hope, mas ela ficou melhor conhecida como Madame d'Espérance. Tá? Ela viveu ali do século XIX para o século XX, veja, um pouco contemporânea de Kardec. Quando Kardec está fazendo trabalho, ela está na infância, né, e foi desencarnar ali no final da Primeira Guerra Mundial. Ela foi uma médium notável de efeitos físicos e inteligentes, além de ser uma escritora. Tem um livro dela, No País das Sombras, onde ela descreve toda a sua trajetória, conta como foi a vida dela, a mediunidade que surgiu na infância, o espanto dela ao descobrir que muitas coisas que ela via, as outras pessoas não viam, até ela entender que era médium. Ela faz toda uma carreira mediúnica, se a gente pode usar essa expressão, muito dedicada a uma série de fenômenos físicos. Nesse livro, No País das Sombras, tem muitas fotos, tá, dessas sessões, de flores que foram produzidas ou entregues, de tudo ali que acontecia. Tem várias fotos demonstrando isso. Extremamente dedicada, desinteressada, sofreu algumas perseguições, foi analisada por vários cientistas, passou por uma série de constrangimentos. Inclusive, em 1893, passou um constrangimento sério, porque um pesquisador muito cético resolveu botar as mãos sem autorização na figura materializada, e isso repercutiu nela de maneira extremamente dolorosa, ela até dá uma pausa muito grande nas tarefas mediúnicas. É uma vida muito honrada
e uma mulher muito dedicada, muito honesta, muito correta no exercício da mediunidade, mais uma que serve de exemplo para nós quando fazemos referência ao exercício da mediunidade de maneira nobre. São os exemplos que encerram essa aula. Muita paz, fiquem com Deus.